Estamos aqui bem na porta da presidência do Senado, exatamente aqui atrás de mim, onde são dadas as entrevistas, onde tem o púlpito, que depois a gente vai conversar sobre isso para deixar o microfone nosso ali também permanentemente. A gente vai conversar depois sobre isso. Deixa eu te contar uma coisa. Ontem eu falei com um amigo brasiliense, tá? E contei um pouco da nossa história aqui, da acústica com a Márcia aí. E ele ficou muito feliz com a notícia e ele quer muito te conhecer. Então depois eu vou te passar o contato para ele. Por favor. Ele faz questão de ser visitado pelo microfone da acústica, por ti, para conhecer. E nós estamos assim, muito felizes com esse contato teu aí com o pessoal, Márcio. E repercute super positivo aqui também para toda a nossa região. Vamos então para a pauta... Que bom. E está repercutindo a bancada, a gente sempre... extremamente bem recebido por todos, viu? Não dá tempo, né, de a gente, enfim, tem alguns parlamentares que a gente ainda não conseguiu ir nos gabinetes, mas a gente vai fazer. Mas vamos lá, Fábio. Ontem aconteceu um evento aqui, parlamentares da oposição, né, criaram um grupo de trabalho para fiscalizar os ministérios do governo federal, intitulado Gabinetes de Fiscalização Especializada. O grupo será formado por 27 parlamentares, cada um deles responsável por uma área do governo federal. Serão 22 deputados e 5 senadores. O deputado Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná, que ocupa o cargo de secretário do grupo, ressaltou que o objetivo é colocar as necessidades da sociedade brasileira no centro do parlamento brasileiro, ou seja, o parlamento ali fiscalizando e passando para a sociedade o que está acontecendo no governo federal. A principal ideia, então, é promover a fiscalização dos principais ministérios do governo no que diz respeito às políticas públicas e aos contratos públicos e dar transparência e publicidade à atividade de fiscalização ali exercida pelo Poder Executivo. A iniciativa, Fábio, é inspirada no Shadow Cabinet, ou Gabinete Sombra, ou Gabinete Espelho, que funciona em países parlamentaristas como o Reino Unido, Austrália, Dinamarca, Portugal e Espanha. Interessante aí. Interessante, Fábio. Interessante, porque o trabalho do vereador, do deputado estadual como deputado federal é fiscalizar a administração também, né, Márcia? Além de propor coisas. E se tu tem uma estrutura dentro do parlamento de fiscalização, de acompanhamento dos números, é uma coisa legal, porque vai quase sendo simultâneo a informação, né, Márcia? Boa. Exato, é o papel, também o papel, a gente sempre já ressaltou aqui, né, Fábio, um dos principais papéis do papel do legislativo é exatamente fiscalizar o executivo. E, Fábio, o Rio Grande do Sul ficou com uma boa representação, são 6 parlamentares que farão parte deste grupo. A Acústica conversou com o deputado Daniel Treziak, do PSDB, né? Sim. Ele vai fiscalizar, claro, o Ministério das Comunicações. Vamos ouvir o deputado Daniel Treziak. Vamos lá, então, o Daniel Treziak. De fiscalização, de cobrança, de dar mais transparência a ação dos ministérios. No que cabe a mim aqui dentro do Ministério do Trabalho. Agora, o senhor faz parte aí do grupo que vai fiscalizar os ministérios do governo, o senhor ficou com as comunicações. E aí? A todos os amigos de Camaquã, da Acústica FM, o papel, a prerrogativa do deputado federal é fiscalizar. Está na Constituição. Nós temos que fiscalizar, nós temos que apontar irregularidades e alternativas também. Não adianta só ficar falando do problema. E eu, neste grupo independente de fiscalização, fiquei responsável pelo Ministério das Comunicações, que nesses pouco mais de 100 dias de governo já está cheio de escândalos. Tem o ministro viajando em voo oficial, com dinheiro público, recebendo diárias para um evento particular para leilão de cavalo. O mesmo ministro que contratou assessor enquanto deputado federal
e tinha esse assessor pago pelo contribuinte trabalhando nas suas propriedades rurais lá no estado dele, no Maranhão. Que país é esse? Dizem por aí que o amor venceu o ódio, mas que amor é esse? Que amor é esse com dinheiro público? Que amor é esse com o brasileiro? Que amor é esse pela moralidade, pela integridade, pela transparência, pela honestidade? Que Brasil é esse? Que dizem por aí ainda que o amor venceu o ódio. Eu quero um país que seja exemplo, que seja referência, que os políticos e os ministros e o presidente da República e todos possam dar exemplo, e não o contrário, cheio de manchetes negativas, de escândalo atrás de escândalo. E o meu papel neste grupo é justamente fiscalizar este ministério, que tem já suas irregularidades apontadas, muitas pelos próprios veículos de comunicação. Deputado, o que o senhor achou do anúncio, a gente aqui falando de governo, o que o senhor achou aí do anúncio dos 100 dias? Olha, o governo faz o seu papel, né, de mostrar o que tentou, o que fez em 100 dias. É muito pouco. O que eu acompanhei nesses 100 dias é muito pouco. O que eu vejo é a oneração do combustível. O que eu vejo em 100 dias é o retorno do imposto sindical. O que eu vejo em 100 dias é o escândalo do ministro viajando de avião da FAB. O que eu vejo em 100 dias são pessoas que não estão comendo picanha, como foi dito. Cadê a picanha na mesa do brasileiro? Não chegou, porque, infelizmente, mais uma vez o PT enganou a população brasileira. Não tem milagre, não tem mágica para resolver problemas do Brasil. Então eu quero dizer a quem nos acompanha que vão encontrar em mim um parlamentar atento e fazendo uma oposição responsável, buscando solução e atento também às demandas da nossa região, da nossa metade sul, de Camaquã. Bom, tá ali então, né, Fábio, deputado Daniel Treziak, que vai cuidar ali das comunicações e fez aí duras críticas claro, ao atual ministro das comunicações, pelos escândalos ali que aconteceram, né? Sim. E ao governo também. Né? Ô, Márcia, só para um bate-papo que eu vou fazer contigo agora, ontem eu estive entrevistando um parlamentar do Rio Grande do Sul, que é o Alexandre Lindemeyer, que é aqui de Rio Grande, um cara que é advogado, tem uma história na profissão dele bem interessante, parlamentar que foi para concorrer e conseguiu entrar na vaga do Henrique Fontana, e conversamos também com o Maneco Hassen a respeito desses 100 dias, né, do governo Lula. E o deputado Treziak traz uma informação bastante interessante, né, Márcia? Que é papel de quem está governando de anunciar os seus feitos, ou dizer que está sendo feito, ou até, se não for verdade, mentir, tá? Mas é papel de quem está no governo fazer isso. Sempre aconteceu, 100 dias de governo, sempre teve esse número, né, cabalístico, vamos botar assim, para reunir isso aí. E o Daniel disse uma coisa verdadeira. Eles estão no papel deles de divulgar o que eles fizeram, o que estão fazendo, o que vão fazer. E como é também papel da oposição também fazer o contraponto disso tudo, né? Então, as pessoas têm que entender isso, porque ontem um amigo disse, mas tu não pode estar ouvindo esses caras, que coisa nojenta estar ouvindo os caras. Meu amigo, democracia, eu ouvi tudo. Né, Márcia? Não tem como agora eu só vou ouvir a esquerda, só vou ouvir a direita. Não tem como fazer isso. Então, o pessoal tem que entender isso. Está sendo montado um gabinete espelho, uma comissão espelho do que atos governamentais para que o parlamento acompanhe o que o governo faz. Se o governo fizer tudo certinho, bonitinho, o parlamento não tem o que falar, né, Márcia? Exatamente, Fábio. Quanto a isso, a gente ouvia, nós aqui, a acústica aqui no parlamento, a gente já tem o respeito dos parlamentares da esquerda, da extrema-direita, do centro, enfim, ou seja, de todos os partidos. Porque a gente conversa com todos eles, ouve todos eles, dá oportunidade para todos falarem, né? E, claro, a oposição tem que fazer o papel, como o deputado Treziak disse, é a história de fazer oposição, mas de forma responsável. Sim. Por exemplo, ontem a gente vai falar no Jornal do Meio-Dia, o que a oposição fez na comissão de segurança pública foi um show de horror,
né? Então, assim, a gente ficou, eu confesso que eu fiquei penalizado, eu fiquei com dó do deputado Sanderson, mas esse vai ser o assunto do meio-dia. A gente ouviu também, Fábio, a vice-coordenadora, né, da bancada gaúcha, sim, a deputada Anne Ortiz, do Cidadania, que vai fiscalizar o Ministério do Trabalho. Vamos ouvi-la. Vamos lá. Essa casa de fiscalização, de cobrança, de dar mais transparência à ação dos ministérios. No que cabe a mim aqui dentro do Ministério do Trabalho, fiscalizar o orçamento do Ministério, que é de quase 100 milhões de reais para agora o ano de 2023, evitar retrocessos, principalmente nesse momento que a gente vê o desemprego crescendo no nosso país, fazer com que algumas falas do ministro Luiz Marinho elas sejam cumpridas, e ele falou em desoneração da folha, o que é muito importante para a criação de emprego e desenvolvimento. Eu quero também dizer que nós estaremos atentos em relação a como são tratadas as questões e o relacionamento com o sindicato, para que não sejam utilizados artifícios, e o presidente Lula já deixou isso muito claro, que quer ajudar os sindicatos a voltarem a ter a força que tinham antes da reforma trabalhista de 2017. Além disso, cobrar do Ministério que atue em pautas pró-desenvolvimento, pró-trabalhador, e não como a lamentável fala do ministro, que disse que a empresa, como por exemplo a empresa Uber, que garante renda para muitos trabalhadores e complementação das rendas, poderia sair do Brasil, e esse trabalho poderia ser cumprido pelos Correios, e isso não é uma piada. Então nós teremos muito trabalho pela frente, estaremos atentos e usando de todas as ferramentas que nós temos disponíveis para poder fazer essa fiscalização, dando mais transparência ao uso do nosso recurso público. Como o deputado falou aqui na sua fala inicial, o Brasil é um dos países que mais paga imposto, e muito pouco desse recurso volta de fato ao cidadão. Esse grupo se comprometeu, Fábio, também a apresentar, exatamente como disse ali a deputada, eles vão também apresentar sugestões, né? Não só fiscalizar, como apresentar, enfim, sugestões ali aos ministérios. Agora, Fábio, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, vai ficar responsável ali por fiscalizar o Ministério das Relações Exteriores. A Advocacia Geral da União, né, será fiscalizada pelo deputado Sanderson, do PL. A Secretaria de Comunicação Social será fiscalizada pelo deputado Maurício Marcon, do Podemos. E o Ministério do Trabalho, o Ministério dos Transportes será fiscalizado pelo senador general Milton Almourão. Então são 6 parlamentares do Rio Grande do Sul que farão parte desse grupo, Fábio. Muito bem. É um assunto interessante. Eu gostei, tem coisas que daqui a pouco pode funcionar melhor, o parlamento tendo missões assim de fiscalização direta em alguns ministérios, né? Até uma sugestão boa, viu, Márcio? Assim, para outros parlamentares, outros governos também terem uma ação desse jeito, assim, quer dizer, o parlamentar se especializa um pouco mais, né, sobre aquele foco e distribui essa informação para os seus colegas. Achei legal, porque senão... Exato. Pode ser. Márcia, então a presença do ministro da Justiça ontem foi um horror, então? Não, foi um show de horrores, né? Mas não por ele, foi pelos parlamentares, então. Pelos parlamentares. Faltou muito pouco para eles saírem às vezes de fato. E assim, os palavrões os xingamentos ali são impronunciáveis, né? Quer dizer, óbvio que a gente não vai repetir, ninguém é obrigado a ouvir. Olha, a palavra correta realmente foi uma baixaria. Assim, que pena, né? O deputado Sanderson, que é o presidente da comissão, assim, no final ele falou depois, ele simplesmente ele encerrou a sessão, né? Não foi até o final, encerrou a sessão porque ele realmente não conseguiu conter
mais aquela situação toda, e no final ele disse que ele ficou espantado com o que aconteceu e que não era, enfim, ele não convocar. O convite do ministro Pierre Lio, obviamente, não era para isso. O ministro, quando disse olha, se continuar assim eu vou sair, o deputado Sanderson, presidente da comissão, concordou na hora. E aí o ministro foi xingado, e aí foi, assim, realmente é triste. A gente fala de uma atitude, ao mesmo momento, logo depois que aconteceu isso, você vê ali grupos de parlamentares fazendo, enfim, esse tipo de trabalho, aí você vai numa comissão. Eu já tinha dito aqui a vocês, eu acho que foi com o Diego, que assim, as coisas que acontecem nas comissões, em algumas comissões da Câmara, a gente não vai generalizar, mas assim, que principalmente quando ministros são convidados, que os parlamentares, realmente a única coisa que eles querem é fazer show para os eleitores deles. É como se o eleitor, Márcia, olha só, eu gosto de política, tá? É como se eu, às 3 da tarde, eu estivesse na frente de uma televisão, o Brasil inteiro na frente da televisão, vendo o cara xingar o colega do lado da bancada. Assim, parece que o eleitor tá todo mundo olhando para eles aí durante o dia. Parece que nós não fizemos nada, não trabalhamos, né, Márcia? E quem perde é o Brasil, porque nós temos aí quantos reais que custa cada parlamentar, somado todo junto, mais o salário do ministro, mais a importância do ministério, numa tarde inteira para não dar nada, é um absurdo. Então, exato, o que acontece é exatamente isso. O ministro sai enfim, do ministério, todo e qualquer ministro que não falta é trabalho, para ficar sentado lá ouvindo xingamento. A polícia, o presidente Sanderson teve que imediatamente chamou a polícia legislativa, ficou ali atenta, porque realmente faltou muito pouco foi o que o deputado Sanderson disse, faltou muito pouco para eles realmente sair às vias de fato, ou seja, saírem se socando mesmo ali na comissão. Então, na hora do meio-dia, tu vai trazer mais informações disso? Vou trazer mais, e hoje tem vários ministros que a gente vai acompanhar aqui também as comissões que tem vários ministros. Vamos ver, quem sabe, tomara que aquele show de horrores de ontem tenha sido servido de lição para que eles não façam isso, que não é essa a ideia quando o ministro vai na comissão. Ele vai exatamente para falar o que ele está fazendo, enfim, para dar explicação, para os parlamentares cobrarem do ministro o que ele está fazendo ali no ministério. Perdemos tempo. Ô, Márcia, então a Márcia está no local ali, junto à entrada da presidência do Senado, tem parlamentares lá no fundo, não sei se parlamentares ou não estão conversando já. O diálogo acontece nos corredores, né, Márcia? Assim, entre parlamentares. O diálogo acontece nos corredores. Esse horário, Fábio, normalmente são funcionários, né, os assessores, aqui no caso os assessores dos senadores, os seus funcionários ali de limpeza e tal, normalmente mais tarde isso aqui fica lotado, né, à tarde, e sim, nos corredores, por aqui, exatamente como eu te mostrei, as entrevistas são dadas exatamente aqui atrás de mim, onde o presidente do Senado se manifesta, alguns senadores. Agora eles organizaram, antigamente era o que a gente chama, né, era sempre o quebra-queixo. Era uma loucura, porque a gente saía, para o ouvinte que não sabe, exatamente o parlamentar sai ali da comissão e sai todos os jornalistas e bota o microfone aqui grudado na boca dele, por isso chama quebra-queixo. Agora, tanto Senado quanto Câmara, então os presidentes agora falam num cercadinho ali com púlpito, né, para a coisa ficar mais organizada. Não, mas tá certo, Márcia. Márcia, falando em cercadinho, foi desativado o cercadinho lá do Palácio do Planalto, hein? Foi. Quando o ex-presidente Bolsonaro deixou a presidência, foi uma das primeiras coisas que foi feita ali. Quando começou a reforma do Palácio da Alvorada,
Foi tirado o cercadinho. O Diego está dizendo que a primeira obra é de se manchar o cercadinho. Mas o presidente Lula agora parece, eu não sei, eu não vi oficialmente, que ele vai começar a fazer lives semanais também, né? Não sei se confirma isso. Não tem confirmado, eu vi alguma coisa. Mas ele, assim, o presidente Lula, nem nos mandatos anteriores dele, que já estava aqui, aliás, eu estava aqui em Brasília a partir de 2005. Ele não tinha esse ritual ali que tinha o presidente Bolsonaro de parar. Ele muitas poucas vezes ele descia, ele parava o carro ali antes de entrar no Palácio da Alvorada ou na saída para falar enfim, quem está com a imprensa normalmente ficava ali, apoiadores dele não tinham, né? Que não é muito fácil, né? A segurança não é hábito, pessoa, pois é. Tu nunca sabe, né, mas no Palácio do Planalto ele tem, enfim, ele promoveu o café, né? Um pouquinho antes de café com os jornalistas, um pouquinho antes da divulgação dos 100 dias. A gente vai trabalhar aí para no próximo café, jornalistas com o presidente, a acústica estar presente. Vamos fazer força por aqui também, Márcia.